O Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos internautas, amigos que nos acompanham sempre através de nossas plataformas digitais. Estamos aqui de volta com o nosso Momento Rural, mais um episódio para a gente falar sobre doença das plantas, dando continuidade a esse assunto que já tivemos em 3 episódios passados. Por isso, te convido a rever esses programas se você perdeu, para que você possa estar atualizado a partir dos temas que nós vamos abordar aqui no programa de hoje. A você que nos acompanha pelo Facebook, é importante você marcar os seus amigos e compartilhar o nosso conteúdo. A você que nos acompanha pelo YouTube, deixe o seu like, ativa o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você tem uma playlist completa com vários programas que já foram ao ar, dos mais diversos temas relacionados ao setor agro, e tem a oportunidade de ouvir aqui especialistas que por aqui passaram para falar desses temas. Então, está aí à sua disposição, basta você se inscrever em nosso canal. Dando continuidade e falando ainda a respeito de doenças que afetam as plantas, afetam as lavouras, afetam as plantas de maneira geral, a gente vai novamente bater um papo aqui com a Daniele Pieretti, ela que é professora, coordenadora do curso de agronomia da Anhanguera, aqui da cidade de Dourados, doutora na área de doenças de plantas, que está com a gente mais uma vez para nos ajudar ao longo deste programa de hoje. Seja bem-vinda novamente, Daniele. Muito obrigada, Paulo. Muito bem, vamos falar um pouco do melhoramento genético, por exemplo. Existem algumas espécies de plantas já modificadas geneticamente que são mais resistentes ou até, por que não dizer, imunes às doenças que nós falamos aqui ao longo desses programas? Muitas resistências, Paulo. Imune não, porque depende de ambiente, né? Hoje nós temos a história do zoneamento agrícola. O que é isso? Variedades resistentes de acordo com o local que você tem. Aquilo que é recomendado para o Rio Grande do Sul não quer dizer que você não possa usar aqui. Sim. Mas muitas vezes não vai ter a mesma eficiência que lá no Rio Grande do Sul. Então nós temos soja transgênica, nós temos sojas resistentes a doenças, nós temos milho que são resistentes, mas sempre pensando no mapeamento, que é esse zoneamento agrícola. Você pensar na sua condição de solo e você colocar uma planta resistente de acordo com o local que você tem, de acordo Sim. com o solo. Porque não adianta nós falarmos assim, que eu vou colocar o milho mais top na tecnologia se eu tenho um solo arenoso ou se eu não vou dar a condição ideal de adubação. Porque aí também você não vai ter uma resposta. Você vai Sim. gastar em tecnologia, em Sim. resistência, mas você não vai ter a resposta. Sim. Imune, nós ainda não temos, porque nós não conseguimos controlar o clima, a menos assim, que seja um local, um ambiente protegido, que aí no caso das frutíferas, hortaliças, que utilizam casa de vegetação, aí nós conseguimos Sim. controlar o local. Aí sim, o melhoramento genético consegue ser muito mais eficiente. Sim. Que bacana, você tocou até aí num ponto e eu quero entrar contigo nessa questão, exatamente das frutíferas e também das espécies ornamentais, né? Elas também podem ser afetadas por essas pragas, por essas doenças? Precisamos nos preocupar também com elas? Precisamos, Paulo, precisamos sim, porque geralmente ficam anos, se nós formos pensar em pomar. Nós não vamos todo ano renovar um pomar de laranja. Sim. Nós não vamos mexer numa planta de uma goiabeira. Então, nós precisamos nos preocupar com vírus, fungos. Por quê? Porque aquilo que muitas vezes atacam as grandes culturas, ataca as frutíferas também. Sim. Principalmente porque são espécies que ficam anos, né? E aí a gente sempre pensa assim, as doenças, ela vai ter problema no fruto. Será que um fruto doente vai ter algum problema? Muitas vezes o aluno pergunta isso lá, Sim. um produtor pergunta. Aquilo que está na planta, que a planta está doente, que está a folha doente, não quer dizer que muitas vezes vai afetar a produtividade pensando em frutíferas. Sim. Muitas vezes na casa da gente tem pé de laranja, pé de limão que está doente com o fungo, com ferrugem, a folha com sintomas de ferrugem, mas não afeta a fruta. Só que nós precisamos
nos preocupar, por quê? Porque vai chegar em um ponto que a planta ela não vai começar a responder em produtividade. Sim, ou seja, tem que estar sempre atento. Ou seja, a questão do manejo, vamos dizer assim, dentro de um pomar, por exemplo, ele tem que ser muito maior do que a gente vê costumeiramente nas lavouras. Sim, porque aquela planta, o pomar você vai utilizar durante anos sem renovação. E aí tem até, assim, as primeiras doenças foram trazidas do quê? De parte vegetativa, porque geralmente, como que é plantado um limoeiro, uma laranjeira por parte vegetativa, não é pela semente, né? Sim. É por uma parte que você trouxe de um outro local. Às vezes em Limeira, que é muito comum ter pomares de laranja, não tem sintomas de uma doença. Você traz para o Mato Grosso do Sul, clima diferente, solo diferente, isso aparece aqui. Sim. Então, isso que nós precisamos nos preocupar. Da onde está vindo? Nesse local tem incidência de vírus e fungos, porque isso pode acontecer. E essa parte vegetativa, no caso de frutíferas, ela é recomendada para o meu local, porque ele é um clone, né? É igualzinho a planta-mãe. Então, só que em condições de clima e solo diferente. Entendi, ou seja, muito clara a sua explicação. Muito bem, esse é o nosso Momento Rural, né? Que está falando aqui de doenças que podem afetar as plantas. Falamos bastante sobre lavouras, falamos agora um pouquinho sobre as frutíferas e também ornamentais. Vamos dar continuidade aqui a esse assunto, mas antes eu quero lembrar a você que está com a gente pelo nosso canal no Facebook, para você marcar os seus amigos e compartilhar o nosso conteúdo. A você que está com a gente pelo nosso canal no YouTube, é muito importante para nós que você deixe o seu like e ative o sininho de notificações. E é importante também que você se inscreva no nosso canal e faça parte aí do nosso conteúdo e tenha acesso ao nosso conteúdo, que é bastante amplo para você rever quantas vezes quiser e compartilhar. Esse programa também vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. O nosso programa, que é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, estou falando da Agrojangada, que é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, seja na agricultura, na pecuária, na armazenagem, tratamento industrial de sementes e também na distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Aí está falando um pouquinho das frutíferas. Nos pomares, quais as doenças são mais comuns e quais os seus causadores? As mais comuns, mosaico, nós nunca... Toda vez que nós olharmos um mamoeiro, até você pode observar, Paulo, a folha do mamão, ela sempre tem um amarelecimento, fora da borda, assim, é o mosaico. Sim. Não causa um dano propriamente dito ao fruto, mas é uma doença. E ela pode manifestar, ele é um vírus, ele pode manifestar em uma planta que está ali ao lado ou próxima. As ferrugens, de uma forma geral, as verrugoses, tristeza de citros. Então, os agentes causais são vírus, bactérias e fungos. Sim. Mais agressivos ou menos agressivos, nós sempre precisamos cuidar, porque vai ficar ali várias safras. Sim. Então, se nós costumarmos deixar, a planta não vai ter uma resposta em produtividade como nós esperamos. Sim. E posteriormente pode acontecer de ter uma mancha na casca e aí aquilo perde o valor econômico. Exatamente. Muitas vezes não é aceito em alguns locais por conta de qualquer tipo de mancha, porque ainda tem alguns mitos da doença das frutas, ou porque até mesmo grandes... A qualidade pode ser também, né? Grandes locais querem uma qualidade maior, né? Você falando aí dos agentes causadores que pode afetar aí que é uma curiosidade minha, por exemplo, a gente observa muito, é muito comum, por exemplo, em goiabeira, você ir lá e ter lá um inseto, tipo percevejo lá nessa planta lá. Que tipo de doença que ele causa? As virais? São as virais que são transmitidas? Que tipo de doença que Nesse caso que você comentou é o gorgulho, é o que causa o bicho da goiaba. O bicho da goiaba. É o gorgulho. Esse ele entra, ele faz um furinho e ele come a polpa da goiaba. Então esse é o gorgulho.
Os vírus, eles geralmente estão em uma planta vizinha e migram para outra. Isso pode acontecer com as pragas também, não é só um critério de doenças, pragas também seguem na mesma linha, que é o caso do gorgulho que nós falamos. Muito bem, para a gente fechar aqui o tema e também, claro, a nossa edição do programa, eu queria que a gente falasse um pouquinho da evolução das pesquisas, né, para eliminar ou diminuir as incidências de doença, né? Como estão aí nesse momento essa questão dessa evolução e pensando até mesmo no custo-benefício para o produtor. Paulo, melhoramento genético é uma coisa muito lenta. Então, pesquisas de anos, 8, 10 anos, para nós conseguirmos ter uma variedade resistente. Então, é um passo muito lento, ano após ano, testes em laboratório, depois, posteriormente, testes a campo. Então, nós temos o quê? Um melhoramento genético aliado ao tratamento de sementes. Hoje em dia, nós não falamos mais em agricultura sem tratamento de sementes. Rotação de princípio ativo mesmo em cada aplicação. Rotação de produto químico. Nós falamos sempre para o produtor o seguinte, você vai fazer quantas aplicações, nós precisamos fazer 3 aplicações, mas nós não precisamos fazer as 3 vezes o mesmo princípio ativo. Porque isso faz com que aquilo que foi anos estudado dentro do melhoramento genético, ele caia. Ele vai com o tempo diminuindo. Então, o melhoramento genético ele é lento. A evolução ela é lenta, mas ela é muito eficaz. E algumas medidas que nós fazemos dia a dia, junção, produtor, engenheiro agrônomo, faz com que nós conseguimos a campo aquilo que no laboratório foi eficiente. Então, você ter uma espécie recomendada, você ter uma variedade que é resistente para aquele local e você sempre pensar, eu já o fiz, soja, milho, será que eu não consigo fazer uma terceira cultura? Uma cultura com um sistema radicular diferente, que vai melhorar o meu solo, que vai melhorar a aeração de solo. Então, isso ajuda também o melhoramento por conta dessa lentidão. Então, sempre pensamos no quê? Espécies, sementes certificadas, recomendadas para o seu local, tratamento de semente e rotação de princípio ativo. Muito bem. Mas que bom, estamos chegando ao final aqui do nosso programa e claro, tenho certeza que você aproveitou muito aquilo que nós trouxemos aqui. Estamos já há 4 edições falando que são sobre as doenças de maneira geral que afetam as plantas, seja lá na cultura da sua lavoura, também nas frutíferas, nas ornamentais. E quero agradecer mais uma vez a Daniele Pieretti, que se dispôs a estar aqui com a gente para bater esse papo e nos ajudar de uma forma muito clara, né, bem objetiva. E claro, se você tiver ainda questões que você queira ainda ter mais informações sobre isso, você tem a disponibilidade de pesquisar e ela está à disposição também lá na Anhanguera Dourados, ela que é coordenadora do curso de agronomia lá, pode atender então e a vocês que têm mais dúvidas a respeito desse assunto. Daniela, obrigado pela participação, seja sempre bem-vinda aqui à Grande FM. Eu que agradeço, Paulo, muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição e para posteriores dúvidas estamos à disposição. Também, então tá bom. Eu quero agradecer também o pessoal da Anhanguera, né, que está sempre parceira aqui da Rádio Grande FM, com toda a sua equipe lá, sempre colaborando aqui com a nossa programação, então um grande abraço para todos lá que estão sempre acompanhando aqui a programação da 92,1. Quero agradecer a você que esteve com a gente pelo nosso canal no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Esteve com a gente no YouTube? Deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. O nosso Momento Rural está ficando por aqui, deixamos um grande abraço e até a nossa próxima edição.